Cria do Mengão queridão, Renier Jesus quer voltar ao futebol brasileiro, ver o Flamengo com bons olhos, dá prioridade ao Mengão queridão. Vamos falar sobre isso, porque o Flamengo busca no mercado um jogador para essa posição que atua o Renier Jesus. Eu vou trazer todos os detalhes para você sobre essa situação, falar também sobre a situação de Eric Pulgar, que vai passar por uma reavaliação após a partida de amanhã. Flamengo que trabalha para o jogo contra o Chelsea na próxima sexta-feira. Eu vou trazer todos os detalhes para você e falar sobre o Flamengo, né, cara? O Flamengo foi destaque aí no jornal AS, o jornal mais renomado da Espanha, e o que o jornal escreveu sobre o Flamengo foi sensacional. O atacante Bruno Henrique mandou a real e fala que hoje a equipe do Flamengo é melhor que aquela equipe de 2019. Eu separei aqui alguns números sobre o Flamengo aqui, em relação à muralha do Flamengo, a zaga do Flamengo, a defesa do Flamengo. Eu posso falar assim, o muro está formado. Essa é a verdade. Lembrando que o próximo jogo do Mengão queridão, como eu já mencionei, é contra o Chelsea, agora na próxima sexta-feira. Mas agora mesmo acabou um jogo entre Fluminense e Borussia Dortmund. Eu vou falar para vocês, o futebol brasileiro, ele tem um nível que não era mostrado. O nível do futebol brasileiro é nível futebol mundial, gente. Os europeus, eles estão aí se achando que são os primeiros na prateleira. A gente não tá vendo tudo isso aí, não. Essa é a realidade. E não vem com desculpa que tem jogadores que são jogadores que vai atuando que não são titulares. Não, nem nada disso. São titulares sim, atuando. E a gente vê o futebol, não só o brasileiro, o futebol sul-americano, que é menosprezado por esses europeus, mostrando a sua força. Essa é a verdade. Eu vou trazer aqui todos os detalhes para você a partir de agora, mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer esse convite bacana e especial para você. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, já começo falando sobre mais um brasileiro que estreou hoje na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E a gente vê ali o que o Fluminense hoje fez diante do Borussia Dortmund. Rapaz, é o seguinte, o Fluminense, eu não estou aqui sem clubismo, gente, não é porque a gente vai Fluminense, Botafogo, Palmeiras, não. Que Palmeiras, Botafogo, Fluminense, Flamengo avance cada vez mais na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, para mostrar aos europeus que o futebol sul-americano tem força. A gente viu o Palmeiras contra o Porto, a gente viu o Boca Juniors contra o Benfica, deu mole, né? Deixou empatar, mas poderia ter ganho aquele jogo. A gente viu hoje o Fluminense diante do Borussia, jogou muito. Não, sorte do Borussia, hein? Sorte do Borussia, essa é a verdade, gente. Não ter tomado o gol do Fluminense, porque o Fluminense foi pra cima, raçudo com raça. E o que joga o John Arias, hein? Eu acho que esse John Arias caberia nesse meu Flamengo, hein? O que você acha, sinceramente? O John Arias é um monstro jogando, realmente, sem sombra de dúvidas. Mas enfim, tá aí 0-0 Fluminense e Borussia Dortmund, hein? Fluminense que muitos já estavam desconfiados, o Fluminense ia tomar um varreu do Borussia Dortmund. Não foi bem isso que aconteceu, não. Futebol brasileiro, futebol sul-americano em si, é um futebol forte. Só que os que eles têm lá fora, realmente a mais, é isso aqui, em termos de grana. E vem aqui, contrata os melhores jogadores do futebol sul-americano e levam pra lá. E essa é a realidade. Mas hoje a gente viu o Borussia, cara. Jogadores do Borussia cansados dentro de campo. E o Fluminense em cima, parecia que o Fluminense tá iniciado o jogo, no final da partida o Fluminense tá com aquela garra em cima. Bom, parabéns aí o Fluminense, parabéns o Fluminense. Agora, sexta-feira teremos o Chelsea pela frente, é o Mengão queridão, o Flamengo é a vez de mostrar sua força diante do Chelsea, que eu não vi esse jogo todo contra o Los Angeles não, hein. Sabemos que contra o Flamengo todo mundo quer jogar. Não é só o futebol brasileiro, não é só o futebol sul-americano, futebol mundial. Quem for enfrentar o Flamengo vai querer jogar de igual para igual, vai querer ser melhor, vai querer jogar melhor e que vença o melhor. Mas eu acredito na vitória do nosso Mengão queridão, sim, com certeza. Eu separei aqui os números do Flamengo, gente. Olha só, nos últimos 8 jogos, o Flamengo, em 7 dos últimos 8 jogos, não foi vazado. O Flamengo tem 8 jogos, nos últimos 8 jogos,
7 vitórias, 1 empate, 0 derrotas. 91,7% de aproveitamento, 17 gols marcados, média de 2,13 por jogo, apenas 2 gols sofridos, 0,25 por jogo. Precisam de 6 a 8 finalizações para fazer um gol na gente, o adversário. E a gente só sofre gol a cada 33,5 finalizações. Olha só, incrível o Flamengo, com 62,4% de posse de bola, um controle total. Eu posso dizer assim, um muro está formado. Nação, estamos confiantes, o Mengão é forte, cara. O Flamengo é forte, isso eu não tenho dúvidas. O Bruno Henrique, ontem em entrevista ao GE, o Bruno Henrique, ele falou que a equipe hoje do Flamengo, que está disputando o Mundial de Clubes, que esse ano 2025, Campeonato Brasileiro, Libertadores, tudo e muito mais, é melhor do que aquela equipe de 2019. Olha o que o Bruno Henrique falou. Com a bagagem dos outros mundiais, vejo que nossa equipe hoje é muito melhor do que aquela de 2019. Temos jogadores muito experientes que já viveram isso jogando na Europa, outros que já passaram por isso aqui no Flamengo. Estamos vindo com uma cabeça diferente, disse aí o atacante Bruno Henrique. E por se falar nisso, olha só, hein? Jornal AS da Espanha se rende ao Mengão Queridão. O jornal bastante renomado, Diário AS, né, da Espanha, falou o seguinte: Flamengo demonstrou porque lidera o Brasileirão. Mostrou eficiência, ritmo acelerado e um jogo de bola atraente. Jogadores-chave brilham na criação, incluindo um gol de Arrascaeta e a liderança, já em sua estreia de Jorginho. Esperança teve poucas chances de reagir, e o segundo gol anulou qualquer esperança. Disse aí o jornal AS, Diário AS da Espanha. Realmente aí ficou encantado com o que viu sobre o nosso Mengão Queridão. Mas vamos falar sobre Éric Pulgar, porque ontem o chileno saiu sentindo, né, ali um incômodo muscular e será reavaliado pelo departamento médico do Flamengo para o jogo de sexta-feira contra o Chelsea. Éric Pulgar jogou ontem, foi titular absoluto ao lado de Jorginho, mas sentiu o chileno sair do campo com incômodo muscular e será reavaliado. A gente está aguardando, essa é a posição do Flamengo, o Flamengo soltar o comunicado. Acredito que não seja nada grave, apenas ali uma luxação mesmo, alguma, né, de desconforto ali, mas o importante é Éric Pulgar estar de volta, sim, com certeza, já contra o Chelsea, que será um jogo importantíssimo para o nosso Mengão Queridão. Beleza? Prometo seguir focado sobre essa situação para deixar você sempre muito bem atualizado. Se falando em voltar, vamos falar sobre Renier Jesus. Renier Jesus quer voltar ao futebol brasileiro. A informação que temos é que ele vê Caio Jorge como exemplo de poder retornar ao Brasil e tem o Flamengo como prioridade. Depois de 3 empréstimos, eu posso falar assim, sem sucesso, o meio do Real Madrid começou a trabalhar aí a ideia de voltar ao futebol brasileiro. Revelado no Flamengo, o Renier sempre descartou a ideia de voltar ao Brasil, mas agora vê com bons olhos. Aos 23 anos, o meia tem como grande exemplo o amigo Caio Jorge, que vive grande fase no Cruzeiro. Ainda de acordo com as informações do All Sport, Renier daria prioridade para retornar ao Mengão Queridão. Lembrando, gente, que Renier Jesus hoje ele é meia ofensivo, é jogador que eu posso falar assim, né, joga naquela posição que o Flamengo hoje está no mercado em busca, né, tem um reserva, um cara para reservar ali com Arrascaeta. Os empresários de Renier Jesus têm uma boa ligação com o Flamengo, que é a empresa de Juliano Bertolucci. E eu pergunto a você, torcedor rubro-negro, o que você acha sobre essa possível ideia, né, a possibilidade de o Renier Jesus retornar ao Mengão Queridão depois dessa passagem na Europa? Sinceramente,
Fique à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Lembrando que René Jesus, hoje, de acordo com o portal Transfermarkt, o René Jesus está avaliado em 2 milhões de euros. Um valor muito abaixo, caiu muito o René Jesus. O empréstimo dele com o Granada acaba agora, né, dia 30/6. Só que ele tem contrato em definitivo com o Real Madrid até o meado do ano, 30/6 do ano 2026, do ano que vem. Ou seja, mais um ano de contrato com o Real Madrid. E assim, 23 anos, jovem ainda, né? René Jesus, que deixou o Flamengo, foi vendido ao Real Madrid. O Real Madrid não acertou, posso dizer assim, né, tanto na contratação de René no Flamengo, porque ele não se encaixou no modelo de jogo do Real Madrid. Foi emprestado várias vezes e agora vê com bons olhos retornar ao futebol brasileiro. Eu pergunto a você mais uma vez, você aceitaria o René de volta ao Mengão Queridão? Lembrando que para a posição de Arrascaeta, o Flamengo já tem nomes como Jorge Carrascal, que está muito bem avançado. O Flamengo vai levar para valer essa negociação depois da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Mas em relação a outros nomes, como também de Ezequiel Barco, e agora René Jesus, né? Lembrando que não existe nada, tá, nação? Não existe nenhuma negociação entre Flamengo e René Jesus ou Real Madrid. É apenas uma decisão que o René acaba de tomar, pensa com carinho retornar ao futebol brasileiro e, claro, ele não descarta fechar com outra equipe, mas a prioridade dele seria fechar com o Flamengo, retornar de volta ao Mengão Queridão. Fique à vontade e deixa aí nos comentários a sua opinião. Eu vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações, para deixar você sempre muito bem atualizado de tudo o que acontece no nosso rubro-negro mais amado e mais querido Brasil do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.